Olá, hoje vamos resolver o desafio TwoSum do LeetCode. Esse é um exercício que cai com muita frequência em entrevista técnica de empresa grande. Então vamos para o exercício. Dado um array de inteiros chamado nums e um inteiro chamado target, retorne os índices dos dois números que, se somados, o resultado seja igual a target. Em cada input terá apenas uma solução e você não deve usar o mesmo elemento duas vezes. Você pode retornar a solução em qualquer ordem. Ok, então basicamente o que esse exercício está pedindo é que a gente escreva um algoritmo que seja capaz de retornar a posição dos dois números do array que, se somados, sejam igual a target. Aqui no exemplo que o LeetCode dá pra gente, o resultado aqui seria 0 e 1, que são as posições do array do 2 e do 7, porque 2 e 7 somados são igual ao target, que é 9. Bom, a primeira forma de resolver esse problema que vem na cabeça é a de força bruta. Simplesmente fazer um for aninhado e ir somando todas as combinações até chegar nos dois elementos, que, se somados, o resultado é igual a target. O código para essa solução é esse aqui, o for aninhado somando os números até encontrar a solução. Então aqui a gente vai estar inteirando, aqui uma verificação, uma confirmação para verificar que a gente não está somando o mesmo elemento, e aqui a verificação para ver se os dois números somados são igual a target. E aí retornamos os índices. Bom, apesar desse código resolver o problema, essa não é a melhor maneira de abordar esse exercício. Porque, como você já deve ter percebido, o problema dessa solução é o for aninhado, porque ele faz com que a solução não seja nada escalável. No exemplo que o exercício dá, o array é pequeno, ele tem um tamanho de mais ou menos de 5 valores. Agora, imagina essa solução utilizando um array com um tamanho de 1 milhão, por exemplo. Não seria nada viável. E o tempo de complexidade dessa solução ela é quadrática, por conta do for aninhado. Então, conforme o tamanho do input cresce, o tempo para rodar o código cresce de forma quadrática. O gráfico ele fica mais ou menos assim da complexidade de tempo. N². A solução ideal que vamos fazer será com um tempo de complexidade linear, e o gráfico para essa solução ele fica mais ou menos assim, ele é um gráfico saudável, porque nós vamos percorrer o array apenas uma vez. Bom, agora vamos partir para essa solução linear, então, que seria a ideal. Essa solução ela utiliza a estrutura de dados HashMap. A pergunta que a gente tem que fazer quando estivermos iterando pelos elementos do array é a seguinte: quanto falta para chegar no target? Ou seja, quando a gente estiver aqui na primeira posição, tenha em mente que a gente só vai percorrer esse array apenas uma vez. Então, a pergunta que a gente vai fazer é, bom, quanto está faltando para chegar no 9? Então, a gente vai fazer a conta. Bom, 9 menos 1, então eu sei que está faltando 8. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no nosso hashmap, ó, a key do meu hashmap vai ser 8. Então, eu sei que na minha posição 0 do array, faltam 8 para chegar no 9, certo? E aí a gente preenche esse hashmap assim. E aí partimos para a segunda posição do array. E aqui a gente vai falar o seguinte: bom, quanto está faltando para chegar no 9? E aqui está faltando 7, né? 9 menos 2 é igual a 7. E aí eu falo, olha, já existe algum 7 no meu hashmap? Aí eu vou verificar que não existe. Então eu vou falar, olha, na posição 1 do array faltam 7 para chegar no 9. Certo? E aí, por fim, eu chego aqui na posição 2 do array, que é o 7. E aí, o que eu vou verificar? Tem algum 7 no meu hashmap? Ah, tem algum 7 aqui. E aí, eu sei que na posição 1 do meu array, faltam 7. Então, o que eu vou retornar? Eu vou retornar a posição atual que eu tô, que é aqui o 7, e vou retornar a posição que tem no meu hashmap dizendo que, somando com 7 vai dar 9, que é a posição 1. Então, eu retorno 1 e 2 e pronto. Exercício resolvido. Então, vamos para o código. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é instanciar a nossa variável de hashmap, que por enquanto vai ser vazia. Agora, a gente vai fazer o nosso for para iterar no array. E agora a gente vai inicializar a nossa variável de key do hashmap, que ela vai ser igual a target
menos o velho, que é o valor atual que a gente está do nosso array. Então, aqui, a primeira verificação que a gente vai fazer a gente vai verificar se essa key, se ela já existe no map, ou seja, se ela já foi inserida lá. E se sim, significa que a gente tem que retornar uma lista dos índices. E esses índices são o índice que vai existir lá dentro desse hash map da key e o índice atual que a gente está rodando. Agora, se isso não acontecer, se a gente não encontrar a key no map, então a gente precisa inserir esse valor com o índice no map. Então, map na posição de value, que é o valor atual que estamos rodando, igual a index. Então, pronto. Agora, a gente só vai rodar. Bom, como a gente pode ver aqui, funcionou tranquilamente. E é isso. Até a próxima.